Fala, minha galera! Tudo beleza? Que alegria estar aqui com vocês em mais um projeto da nossa pós-graduação, a nossa pós, sempre buscando essa aproximação com você. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui contigo no nosso encontro de hoje, o encontro que eu estou transmitindo aqui diretamente do meu escritório, inclusive, para a nossa semana multidisciplinar, tá? Tá vendo aqui atrás a minha sala aqui no escritório, estou até engravatado hoje, que tem uma audiência já, mas dei uma pausa aqui para conversar com vocês acerca dessa semana multidisciplinar e de um tema que é um tema da ordem do dia no direito das famílias, que é e tem um caráter interdisciplinar muito grande, com a parte de contratos, tá? A parte de responsabilidade civil, principalmente, que é justamente no que tange aí a responsabilidade civil nas relações familiares. Um tema que cada vez mais nos rende debates aí junto ao Poder Judiciário, nos rende debates também no que diz respeito à possibilidade ou impossibilidade de incidência dessa normatização. Então, vamos falar um pouquinho acerca desse assunto, que é um assunto extremamente palpitante e que a gente aprofunda por demais lá na nossa especialização. Bem, quando nós falamos em responsabilidade civil, essa é a primeira premissa que a gente tem que trabalhar, nós temos que nos lembrar que a responsabilidade civil, ela, para sua incidência, em toda e qualquer situação, ela demandará a presença de 3 requisitos, tá? É necessário que eu tenha conduta humana, é necessário que eu tenha dano ou prejuízo, e é necessário que eu tenha nexo de causalidade. Então, perceba, para que haja responsabilidade civil, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, esses 3 requisitos, pelo menos, haverão de estar presentes. Isso é uma premissa muito importante da gente trabalhar aqui, porque quando avançarmos para discutirmos as questões da responsabilidade civil na seara familiar, nós teremos justamente que debater se temos os 3 requisitos. Se há conduta humana, se há o nexo de causalidade, se há aí o dano ou prejuízo hábeis a ocasionar essa incidência, a normatização da responsabilidade civil. Lembra você ainda nessas premissas básicas do nosso bate-papo, que quando eu falo em responsabilidade civil, é algo que hoje, inclusive, transcende ao próprio direito civil. O grande Aguiar Dias, um dos baluartes aí da responsabilidade civil, o professor Aguiar Dias, há muito trabalha com a premissa de que a conduta humana traz consigo a problemática da responsabilização. Afinal, quando você fala em uma conduta humana, você traz a possibilidade de gerar danos. E a conduta humana hábil a gerar danos traz consigo a necessidade de reparação desses danos. Então, a responsabilidade civil, ela transborda até mesmo o direito civil. Veja você, quando nós falamos, por exemplo, da responsabilidade civil do Estado, né? É uma responsabilidade civil que se aplica na seara do direito público, que é uma situação extremamente curiosa, né? Essa afirmação por si só demonstra a amplitude dessa responsabilidade civil. O professor Sérgio Cavalieri, em seu Programa de Responsabilidade Civil, uma obra bastante recomendada, bem bacana, né? Muito utilizada no nosso direito, o desembargador Sérgio Cavalieri, desembargador carioca, ele disse que quando ele funcionava lá no TJ Carioca, cerca de 50% dos processos que chegavam até as suas mãos eram processos que versavam sobre responsabilizações. Afinal, o advogado, em última instância, ele quer responsabilizar ou deixar de responsabilizar alguém, né? E o Cavalieri dizia que essa é uma casuística do dia a dia do TJ. O Cavalieri vai além. E essa é uma premissa bacana para o nosso bate-papo. Ele diz e afirma na sua obra que boa parte desses casos, versando sobre responsabilidade civil, que chegavam até as suas mãos para julgamento, muitos desses casos, diz o Cavalieri, não tinham uma perfeita normatização aplicável. Não tinha uma perfeita normatização aplicável, não tinha uma perfeita incidência. Leia-se, eram situações em relação às quais nós tínhamos lacunas. Não havia tratamento normativo direto.
Isso acontece muito nos cases de responsabilidade civil na seara familiarista, tá? O Cavalieri afirma em seu livro, que nessas situações acaba o magistrado, no mais das vezes, para solucionar o tema, solucionar a questão, se recorrer à chamada lógica do razoável. A lógica do razoável, ela acaba, muitas vezes, sendo nosso guia de aplicação aí em sanar, em solucionar essas problemáticas da nossa responsabilidade civil. Bem, diante de tudo isso, né, diante dessa situação, é que se coloca justamente essa problemática que estamos aqui agora a deslindar. Afinal de contas, seria possível, seria viável falarmos da nossa responsabilidade civil nas relações familiares, né? Então, esse é o tema que nós iremos trabalhar no dia de hoje. Esse é o tema que nós iremos conversar aqui. Afinal, é possível, é viável falarmos de uma responsabilidade civil nas relações familiares? A resposta é positiva. Sim, a resposta é positiva, é possível. Mas a depender do doutrinador que você consulte, a depender do autor que você consulte, você vai verificar aqui uma variação em relação a esse assunto. Há autores que defendem a ideia de uma ampla responsabilização. A Regina Beatriz Tavares e o Inácio de Carvalho Neto, por exemplo, advogam a ideia de que a regra, a normatização da responsabilidade civil, ela incidirá de forma bastante ampla nas relações familiares. Outros autores, porém, a exemplo do Gustavo Tepedino, já enxergam o fenômeno de uma maneira um pouco mais diferente. O Gustavo Tepedino entende que apenas haverá de se falar em responsabilidade civil nas relações familiares acaso nós tenhamos a condição de perceber ali a prática de um ato ilícito. Isso é o que defende o Gustavo Tepedino, isso é o que defende a Aparecida Amarante, isso é o que eu penso, por exemplo, e é hoje o posicionamento majoritário. Então, perceba, é viável sim, é possível sim, falarmos de responsabilidade civil nas relações familiares. Isso é um fato. Há decisões de várias casas judiciais nacionais, há decisões do próprio STJ que clamam pela aplicação da responsabilidade civil nas relações familiares. Entretanto, tais decisões se encaminham para a verificação dessa responsabilidade civil quando da comprovação de um ilícito. Quando da verificação de um ilícito. E isso, obviamente, dentro das relações familiares, gera polêmica, né? Afinal, quando eu verifico um ilícito familiar, afinal, quando eu vejo um ilícito familiar. E sobre isso, então, nós iremos conversar a partir de agora, nós iremos conversar a partir de então. E para elucidar essa linha de pensamento, para melhor encaminhar essa linha de pensamento, nós vamos aqui trabalhar com alguns cases, tá? Alguns importantes cases para debatermos a irresponsabilidade familiar. Afinal, nós temos ou não responsabilidade civil a partir desses cases de análise na seara familiarista. O primeiro case de análise que nós iremos trabalhar agora diz respeito ao abandono afetivo. Abandono afetivo. E a possibilidade de indenizar o abandono afetivo, ela, no evoluir da história, no curso do tempo, sofreu debates, sofreu variações. Me parece que a primeira premissa para entendermos isso aí, né, o primeiro ponto de partida para entendermos isso aí, é verificarmos se o afeto, ele efetivamente deve ser lido, deve ser significado como um valor, um princípio no direito das famílias hábil a ser violado. Bem, a doutrina dita mais moderna no direito das famílias, a exemplo da Maria Berenice Dias, para trazer uma obra bem específica, um autor bem específico acerca do tema, o professor Ricardo Calderon, que escreveu com muita propriedade sobre o princípio da socioafetividade. A doutrina no direito das famílias, há muito enxerga o afeto, verifica o afeto como princípio aplicável às relações familiares. Há várias decisões da jurisprudência, STJ, STF, que reconhecem valor a este afeto, que reconhecem consequências a este afeto.
O STJ vem defendendo, por exemplo, há muito, que o afeto é capaz de ocasionar relações de parentesco, a paternidade socioafetiva. O próprio STF, há muito, vem advogando a tese, e há inclusive repercussão geral acerca deste assunto, que é viável termos a chamada multiparentalidade, que é isso, conviver em o mesmo registro de paternidade, tanto a figura do pai biológico ou da mãe biológica, como a figura do pai afetivo ou da mãe afetiva. Então, percebam que o afeto há muito foi elevado a um importante princípio da seara familiar. E nessa linha de pensamento, estabeleceu-se então o seguinte debate. Mas vem cá, aquele pai, então, que não dá afeto a um dos seus filhos, aquele pai, então, que não tem uma ligação afetiva firme com um dos filhos, por ser, por exemplo, um filho de um relacionamento extraconjugal, que ele até paga alimentos, ele faz o pagamento dos alimentos, mas ele não tem naquele filho extraconjugal, ali daquele relacionamento extraconjugal, um acompanhamento afetivo. Ele não vai na reunião de pais, ele não leva o menino para viajar, ele não acompanha o menino no hospital quando o menino está doente. Enfim, ele é um pai ausente. Ele é presente sob o ponto de vista da contribuição financeira, ele é presente sob o ponto de vista da contribuição material, mas ele é ausente sob o ponto de vista de um projeto afetivo. Será que esse menor ele teria direito a ser indenizado por conta desse chamado abandono afetivo? Perceba, a tese inicialmente ela foi criada com uma certa analogia ao tipo penal de abandono de incapaz, do artigo 244 do Código Penal. E essa tese ganhou espaço, merecendo inclusive enunciado do Instituto Brasileiro do Direito das Famílias, enunciado de número 8, dizendo que o abandono afetivo pode gerar, sim, direito à reparação pelo dano causado. Entretanto, a jurisprudência, em um primeiro momento, ela foi vacilante, oscilante em relação a este assunto. O primeiro precedente que ganhou assim, uma notoriedade nacional maior foi um caso vindo do TJ Mineiro, um caso chamado de Alexandre Fortes, nome lá do autor da ação, 7ª Câmara de Direito Privado. Tá? Uma ação foi ajuizada justamente debatendo essa situação. E o TJ Mineiro entendeu que sim, que caberia indenização nessa hipótese pelo abandono afetivo. Mas ao subir ao STJ, se entendeu que não era viável. Não era possível. O STJ, à época, seguiu o pensamento defendido pelo Gustavo Tepedino. O Tepedino entendia que não dá para indenizar o desamor. O Tepedino afirmava que era muito importante termos a impossibilidade de indenizar o desamor, porque dizia o Tepedino, isso poderia ser uma ladeira escorregadia. E a partir do momento em que você indeniza o desamor de um pai em relação ao filho, você também poderia querer passar a indenizar o desamor de um término de namoro. Imagina que eu tenho uma namorada há 10 anos, acabei com ela, será que ela tem indenização por abandono afetivo? Então, o Tepedino dizia, essa é uma ladeira escorregadia. Contra o Tepedino, a Gisele Dironaco, o Rodrigo da Cunha, advogavam a tese oposta. Diziam que na relação paterno-filial, esse vínculo afetivo era fundamental. E ele, sim, acaso não verificado, haveria de gerar indenização, dano reparável. O fato é que os anos passaram e o STJ foi novamente instado a debater o tema. Instaram a debater o tema, isso se deu em 2012, através de um voto da ministra Nancy Andrighi. E a Nancy Andrighi, em 2012, agora em um precedente paulista, mudou o entendimento. Mas ela mudou o entendimento porque ela mudou o fundamento. Ela alterou o fundamento. A Nancy Andrighi passou a defender a ideia de que a relação paterno-filial, ela demanda o dever de cuidado. E ao demandar o dever de cuidado, diz a ministra Nancy Andrighi, o pai que não cuida do seu filho acaba por violar um dever jurídico e ocasiona, naquele cenário, um dano indenizável. Perfeito. E esse é o posicionamento que o STJ vem abraçando desde então. Há votos recentes, julgados recentes no mesmo STJ, agora nos anos de 2017, encaminhando-se nessa linha da indenização do nosso abandono afetivo. Perfeito, galera?
Ok? É curioso, né? Porque esses dois julgados do STJ aí até 2012, um pela negativa e o outro pela concessão da indenização, eles foram levados à uniformização. E nós esperávamos muito dessa uniformização. E o STJ, na época, disse que não tinham que uniformizar, porque os julgados tinham fundamentos diferentes. O primeiro dizia que a deixa afetiva não era um fato por si só indenizável, e o outro dizia que a quebra do dever de cuidado é que mereceria indenização, ou seja, os fundamentos eram diversos. Olha que curioso. Mas o fato é que hoje defende-se sim a ideia desse abandono afetivo, dessa responsabilidade civil por abandono afetivo. O STJ, a partir daí, ele passou a avançar nas ideias, tá? Passou a dizer que o prazo prescricional da indenização, da pretensão indenizatória por esse abandono afetivo, ele começa a fluir da maioridade, lógico, claro. Afinal, como é consabido, o artigo 197, inciso 2, não corre prescrição e decadência contra ascendente e descendente durante o poder familiar. Então, ele passa a fluir efetivamente da maioridade. O mesmo STJ, não STJ, na verdade, agora trabalho com o julgado do TJ do Distrito Federal, vem dizendo que esse abandono afetivo, ele trabalha, ele gera um chamado dano in re ipsa. In re ipsa. O que é um dano in re ipsa? É aquele que você, comprovando a conduta, já subentende o dano. O fato de um pai não acompanhar o seu filho, o fato de um pai não estar nunca presente nas reuniões, aniversários, não ir ao médico, por si só, já comprova a existência do dano, é o dano moral puro. O mesmo STJ vem entendendo que esse abandono afetivo, obviamente, ele demanda para ser reconhecido o prévio reconhecimento da paternidade. Claro, lógico. Para que você efetivamente abandone efetivamente um filho, é necessário que você saiba que você tem esse filho. Claro. O segundo case de debate relaciona-se à chamada quebra de esponsais. Quebra de esponsais. Professor, o que são os esponsais? Esponsais é o noivado, tá? Que tecnicamente chama-se aí de promessa de casamento. É promessa de casamento. Até quem na doutrina enxergue, na tese chamada contratualista, esse não acontece na teoria contratualista inglesa, que é assim desde lá de uma lei de Jorge III, que tem lá até uma indenização pela quebra da promessa, breach of promise. Então, gera lá a indenização. Aqui no Brasil, né, diz a doutrina, ainda que você não abrace essa teoria contratualista, ainda que você não enxergue nesse esponsal, nesse noivado, um efetivo contrato de promessa de casamento, de fato, a quebra desse noivado, ela é hábil a gerar eventual responsabilidade civil. Mas veja, ela é hábil a gerar eventual responsabilidade civil, acaso tenhamos atrelado à quebra do noivado o ilícito, a prática de um ilícito. Lógico. E aí vamos começar. Como assim a prática de um ilícito, Luciano? O que é que eu preciso, então, para compreender aqui se haverá efetivamente uma indenização pela quebra do noivado ou se não haverá efetivamente uma indenização pela quebra do noivado? Perceba, gente, noivados acabam. Noivados acabam, até julgamento do TJ de São Paulo de 2019 nessa linha, noivados acabam e, em regra, o término do noivado não deve gerar indenização. Afinal, se indenizarmos todo e qualquer término de noivado, vamos chegar à conclusão, então, de que ninguém pode acabar o noivado. Né? Que o noivado seria um contrato preliminar vinculante. Isso, obviamente, não é crível, isso, obviamente, não é possível de ser tolerado, tá? Então, noivados acabam e, na regra geral, não geram indenização. Todavia, é possível que o término desse noivado venha acoplado a um abuso de direito, a uma proibição de comportamento contraditório. São aquelas situações em que o término do noivado se dá por um abandono do sujeito, da cidadã, literalmente em cima do altar. Convite do casamento na rua, aluguel de espaço, contratação de buffet, tudo aquilo, né, que se consegue colocar dentro de um casamento. Todo mundo, às vezes, já na festa e aí deixa o sujeito, a cidadã,
em cima do altar. Bem, aí há um abuso de direito. Aí há um comportamento contraditório. Afinal, você criou toda a expectativa de que se casaria, marcou data, reservou espaço, fez curso de noivo, conversou com o padre e não casou. E não casou. Você agiu em abuso de direito, em quebra da confiança. E nesse cenário, então, haveremos sim de falar em indenização. Nesse sentido, então, haveremos sim de falar em indenização. Beleza? Acompanhou? Então, a quebra do noivado, a quebra dos esponsais, vem se posicionando doutrina e jurisprudência sobre o assunto. A quebra desse noivado, a quebra desses esponsais, por si só, não é hábil, não é capaz a gerar a nossa chamada responsabilidade civil, tá? Ela gerará responsabilidade civil se vier atrelada a um abuso de direito. Aí tudo bem. Se essa quebra de noivado, essa quebra de esponsais veio atrelada a um abuso de direito, aí sim você terá a presença da responsabilidade civil. Uma quebra de confiança, na verdade, como uma situação extremamente vexatória, convites na rua, etc. Eu já tive um caso aqui no escritório, né? Deixou no altar. À época teve até uma discussão que fazia com os presentes que havia se recebido de casamento, né? Fiz uma pesquisa à época e a regra da boa convivência manda devolver os presentes com pedido de desculpas. Porque o presente era para o casal. Para o casal. E se o casamento não aconteceu, o presente, então, ele deve ser devolvido, tá? Então, veja você que realmente é uma situação que gera muita dor de cabeça. Uma terceira discussão relacionada aqui à responsabilidade civil pelo término, pela questão da responsabilidade civil nas relações familiares, liga-se aqui à responsabilidade civil por transmissão de doenças. Terceira questão interessante aí, uma responsabilidade civil por transmissão de doenças, né? Afinal de contas, será que, e já há julgados nesse sentido, julgado do STJ 2019, relator Luiz Felipe Salomão, será que há como eu responder civilmente acaso eu contamine a minha esposa com a doença sexualmente transmissível? No caso julgado pelo STJ, houve a transmissão do vírus HIV. Então, o cidadão estava em união estável, restou caracterizado nos autos que ele pulou a cerca, teve uma relação extraconjugal com outra pessoa e acabou contaminando a companheira com o vírus HIV. E aí, será que há como se falar aqui de uma responsabilidade civil nessa situação? O entendimento do STJ é que sim. Que se você consegue comprovar efetivamente que o cidadão ou a cidadã, né, foi o agente transmissor por conta de uma quebra de fidelidade recíproca, não foi por conta de uma transfusão sanguínea, por exemplo, ou de uma contaminação acidental através de uma... Claro, é possível se falar assim nessa responsabilidade civil. Uma quarta hipótese, que também merece debate em relação à seara familiar, é a responsabilidade civil pelo término do relacionamento. Responsabilidade civil pelo término do relacionamento, em especial no debate da responsabilidade civil por quebra de um dos deveres do relacionamento, de um dos deveres conjugais, na dissolução afetiva, né? Será que é possível? Será que é viável? Bem, a primeira questão que a gente tem que levantar aqui nesse debate é se é possível ainda discutirmos a culpa no término afetivo. Então, será que ainda é viável? Será que ainda é possível termos debate acerca da culpa no término afetivo? Essa é uma discussão interessante, né? Há muito tempo, alguns doutrinadores, a exemplo do Cristiano Chaves, foi a tese dele de mestrado, o Cristiano coordena pós de família e sucessões comigo, defendem a ideia de que não devemos discutir sobre culpa no término da relação familiar. O Cristiano Chaves pensa há muito, ele é um dos precursores da ideia, de que o debate, a discussão acerca da culpa no término da relação familiar é um debate que violaria a privacidade, que desrespeitaria a privacidade. E por isso
ele não deveria ser encampado, por isso ele não deveria ser realizado. Tá? Após a emenda constitucional 66 de 2010, que foi responsável por alterar o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, a discussão ganhou mais corpo. E boa parte da doutrina, surfando aí na onda da emenda, que não fala nada expressamente sobre o tema, mas surfando nessa onda da emenda, passou a defender a ideia de que não mais seria viável, não mais seria possível a discussão, o debate da culpa no término do relacionamento. O fato é que, apesar de boa doutrina defender essa tese, andar nessa linha de que não mais devemos debater a culpa no término do relacionamento, apesar disso, o fato é que, aqui ou acolá, o Código Civil ainda nos dá consequências pela imposição de culpa no término do relacionamento. E é por isso que se fala em uma responsabilidade civil aí na dissolução afetiva, no término afetivo, nessa possibilidade de imposição de um eventual culpa. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. A primeira discussão é quem é o culpado, então, pelo término do relacionamento. Bem, o culpado pelo término do relacionamento é aquele que tiver descumprido gravemente um dos deveres do casamento. Então, o sujeito que gravemente descumpriu um dos deveres do casamento, ele é culpado. A cidadã que gravemente descumpriu os deveres do casamento é culpada pelo término do relacionamento. Os deveres do casamento estão estampados no artigo 1566, 1566, lá do nosso Código Civil. E o 1566 tem lá fidelidade recíproca, coabitação, sustento, guarda, educação dos filhos, assistência mútua, respeito e consideração mútuos, enfim. Quebrou lá um dos deveres do casamento gravemente, e a quebra desse dever tornou insuportável a continuidade da vida em comum, você verifica, então, ali uma dissolução passível de debate de culpa. Perceba você que aquele que propõe a ação arguindo a culpa do outro no término afetivo, haverá de fazer prova dessa culpa. Tem que fazer prova dessa culpa. E essa prova não é simples. Ela não é simples. Veja, ajuiza uma ação contra a minha esposa dizendo que ela foi culpada no término do relacionamento porque ela me traiu. Ora, a partir do momento que eu arguo essa culpa, eu trago para mim o ônus da prova. Eu teria que comprovar que ela efetivamente foi culpada pelo término do relacionamento. Não é uma prova simples, porque eu não posso fazer aqui uma prova ilícita. Não. Eu teria que fazer uma prova lícita acerca desse tema. Então não adianta eu hackear o celular dela, como está na moda aí, né? Estão hackeando até do ministro, do presidente. Então não adianta hackear o celular dela. Não adianta violar o e-mail. Não. E concordem comigo que essa prova não é simplória. Afinal, as pessoas não traem de mãos dadas às 6 horas da tarde, de domingo, indo para o cinema. A traição é velada. Então, a prova não é simples. A prova é complicada. A prova não é simples, ela é deveras complicada. Mas vá lá que eu fiz essa prova. Vá lá que eu fiz essa prova. Vá lá que eu realizei essa prova. Então, fiz lá minha prova, realizei lá minha prova, enfim. Eu sou, né, um traído homologado judicialmente. O que é que eu ganho após comprovar a culpa dela? O que é que há de responsabilidade civil em relação a esse assunto? Primeiro, o culpado não tem direito a alimentos. Essa é a regra geral, artigo 1694 e 1704, ambos no Código Civil. O culpado não tem direito a alimentos. Ela, então, a priori, não terá direito a alimentos. Por que eu estou dizendo a priori em regra geral? Eu digo a priori, eu digo em regra geral, porque tanto 1694 quanto 1704, o 1694 em seu parágrafo 2º e o 1704 em seu parágrafo único, afirmam que se o culpado vier a necessitar de alimento, não tiver aptidão para o trabalho e nem parentes em condição de prestá-los, o cônjuge inocente, leia-se, o traído, haverá de pagar esses alimentos.
em valor mínimo para a subsistência. São os alimentos necessários. Então, a primeira consequência da responsabilidade civil por imputação de culpa na dissolução afetiva é que o culpado não terá direito a alimentos em regra, e se o tiver, serão alimentos necessários, valor mínimo para a subsistência. Segunda decorrência, acréscimo do sobrenome. Bem, como é consabido, atualmente, artigo 1565, há uma liberdade no que tange ao acréscimo de sobrenome no casamento. Se nós nos casarmos, hoje, é facultativo. Eu acrescer o seu sobrenome, você acrescer o meu, ambos acrescerem ou ninguém acrescer. É facultativo. É facultativo. Há uma faculdade em relação a esse assunto. Uma vez acrescido o sobrenome, no momento do divórcio, eu posso optar, é uma opção, optar por voltar ao sobrenome de solteiro. O debate que se estabelece aqui é o seguinte, mas vem cá, na hora do divórcio, eu posso impor a ela ou impor a ele a retirada do sobrenome? Em regra, não. Afinal, o sobrenome, ele integra a personalidade do sujeito. Todavia, artigo 1578, se eu comprovar que ela foi culpada pelo término do relacionamento, e expressamente eu requisitar a retirada deste sobrenome, neste cenário, ela pode ter imposição de retirada, desde que isso não signifique evidente prejuízo para a sua identificação, manifesta distinção entre o nome da família e dos filhos dessa união e dano grave, reconhecido em decisão judicial. É bem difícil, né? É bem difícil essa retirada. Vou dar um exemplo. Imagine você, o Eduardo Suplicy, se casou com a Marta, que se tornou Marta Suplicy, imaginando, o que não é o caso, que fosse um divórcio fundado em culpa, que o Eduardo comprovasse a culpa da Marta no término do relacionamento, imaginando isso tudo. Ainda assim, a Marta poderia segurar o sobrenome, o Suplicy, porque, obviamente, seria prejuízo para a sua identificação, geraria um dano grave e a diferenciaria dos filhos da união, já que o filho da união é o supro. Ainda nos debates sobre responsabilidade civil pela dissolução afetiva, questiona-se sobre a questão do amante. Afinal, eu posso pleitear danos morais pela quebra da fidelidade recíproca? Essa é a primeira dúvida. E a segunda dúvida, em minha esposa que me traiu ou a amante dela também responderia? Bela discussão. Senhores, olha só, possível pleitear dano moral pela traição, né, pela quebra da fidelidade recíproca? É. Você tem precedentes no Brasil. Possível é. Todavia, não bastará você comprovar a traição. Não. Para que haja indenização por quebra da fidelidade recíproca, por traição, mais do que comprovar a traição, você vai ter que comprovar um dano atrelado. Uma lesão à imagem, uma lesão à honra, uma lesão à privacidade, sua vida foi exposta. Então veja que não é simples, porque além de comprovar a traição, você haverá de comprovar um dano atrelado. Esse é o primeiro item. Além disso, o STJ vem entendendo que essa ação ela deve ter como legítimo passivo o cônjuge ou companheiro. Então, sou casado, minha esposa tem um amante, eu descobri, quero ajuizar uma ação indenizatória. Quem responde para o STJ é minha esposa e não o amante. Por que isso, Luciano? Porque o STJ diz que o dever da fidelidade recíproca ou da lealdade decorre do casamento ou da união estável. O amante não é casado comigo, nem tem união estável comigo. Ele não tem dever de fidelidade nem de lealdade para comigo. Então, a demanda ela há de ser ajuizada contra a esposa, a demanda há de ser ajuizada contra a companheira. Beleza. É bem verdade
que a decisão isolada e recente, TJ Mineiro, que advoga a tese de que o amante também responderia. Isolado. Porque o STJ até então não abraçou a ideia. Além disso, os valores indenizatórios aí não costumam ser muito altos, viu? São baixos. Eu, particularmente, não costumo aconselhar muito essa ação indenizatória, não. A não ser, amigo, que você tenha lá uma situação extremamente vexatória, uma exposição absurda de privacidade. Aí tudo bem. Fora dessa situação, eu não lhe aconselharia, não. Gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje, tá? Responsabilidade civil nas relações familiares, nessa semana multidisciplinar da pós. Um tema que envolve família, contrato, responsabilidade civil, enfim, um tema recheado de debates doutrinários e jurisprudenciais. Quer se aprofundar sobre isso? Tem a nossa pós de família e sucessões aqui do SES, coordenada por mim e pelo professor Cristiano Chaves. Eu, inclusive, ministro uma aula inteira sobre esse assunto e temos lá muitos temas bacanas. Planejamento familiar, questões relacionadas à união estável, relação poliafetiva, alimentos, execução de alimentos, temas novos como herança digital, análise de processo civil com ações ministradas, aulas ministradas por processualistas para trabalhar com as ações investigatórias de paternidade, ações de execução de alimentos, enfim, é um tema que lhe capacitará de sobremaneira para a sua prática forense nas famílias e nas sucessões. Beleza? Obrigado ao pessoal da pós pelo carinho e pela lembrança de sempre. Para você em casa, um beijo enorme, enorme. E se você quiser bater um papo mais próximo, vai lá no meu Instagram, @Luciano Lima Figueiredo. Muita coisa bacana diariamente. Beijo e até mais.